Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje, você vai conhecer a história da Gisele. Aos 22 anos, a Gisele teve o primeiro contato com a Rádio Novo Tempo através de um radinho que sempre ficava ligado na cozinha da casa. Mas a caminhada dela se consolidou recentemente quando a Gisele aceitou fazer um estudo bíblico. E também quero convidar você para fazer uma viagem hoje, de ponta a ponta pelo nosso país. Você vai conferir uma reportagem que vai mostrar a dimensão e a força da rede de rádios Novo Tempo. Nós vamos cruzar o mapa indo desde o norte até o sul e você vai descobrir como as ondas do rádio quebram as barreiras da distância e falam a mesma linguagem de coração em todo o território nacional. Do litoral de São Paulo, nós também vamos conhecer a história e o testemunho da Ivonete. Enquanto trabalhava na cozinha fazendo doces e salgados, ela ouvia a Rádio Novo Tempo pela caixinha de som do computador. A mensagem que ela ouviu na rádio cativou o coração e ela decidiu voltar à igreja. Aproveite esse momento e também encaminhe a sua interação para o WhatsApp da produção, o 12981740057. E conta pra gente se você também escuta a Rádio Novo Tempo aí na sua casa. É aqui, meus queridos, que vocês encontram histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Olá, tudo bem com você? Está terminando minha semana aqui, olha que coisa, né? Vai dar saudade, mas a gente vai se encontrar semana que vem no programa Escola Bíblica, aqui na TV, de segunda a quinta às 7h30, mas também na rádio. Das 5 às 6 da tarde eu tenho o privilégio ali junto com o Veríssimo e com a Larissa de fazer aquele bate-papo muito descontraído, sempre com um convidado e temas diversos, a gente conversa, profissionais, a gente baseia tudo na palavra de Deus e eu convido você, o rádio está no meu coração. Em julho de 96 eu tive o privilégio de começar na Rádio Novo Tempo no Rio Grande do Sul, a 99,9 FM. Um abraço para os meus queridos amigos do Rio Grande. Depois eu fui para o Espírito Santo e também tive a alegria de estar ali todo final de tarde, no momento na Rádio Novo Tempo FM de Vitória, se eu não me engano, 95,9, se eu não estou enganado. Então, a rádio está no meu coração. E você? Assiste a TV? Ouve o rádio? Você motiva os seus amigos? Tem rádio aí na sua cidade? Você pode interagir com a gente, falando, como eu mencionei na abertura, no 12981740057. A Rádio Novo Tempo faz parte da rede Novo Tempo de comunicação e a gente tem rádios espalhadas pelo Brasil, porque nós acreditamos que um meio de comunicação, quando chega, ele não exclui o outro. Quando a TV chegou, alguns pensaram, agora não tem mais rádio, mas a rádio está aí, tendo o seu papel. Quem não gosta daquela ligadinha no rádio, está no trânsito, final de tarde, início da manhã, você que roda aí durante o dia. Quem não gosta de estar numa atividade, às vezes em casa, né, fazendo aí as suas atividades e vendo
o comentário do rádio, a movimentação do rádio, e isso traz efeitos benéficos também para a sua vida. Tá bom? Então, e aí tem a internet também, que nós estamos envolvidos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Que bom que nós estamos juntos e hoje a gente vai trazer alguns belíssimos testemunhos, histórias de vidas transformadas através do rádio. A gente vai agora vamos ouvir o testemunho da Gisele, ela que é de Serra, no Espírito Santo, está do ladinho de Vitória e teve o impacto, ouvia desde os 22 anos, mas teve um impacto quando aceitou estudar a Bíblia com um funcionário, o locutor da Rádio Novo Tempo, o Felipe, da Rádio Novo Tempo de Vitória. E aí convidou uma amiga, os cônjuges estavam ali e dá uma olhadinha no que aconteceu. Meu nome é Gisele, eu moro em Serra, Espírito Santo. A Rádio Novo Tempo, eu tive o primeiro contato quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, onde uma pessoa muito querida minha sempre assistia, ouvia, na verdade, a Rádio Novo Tempo. Ela tinha um radinho na cozinha dela e ela ficava com a rádio o tempo todo ligado. Então, o primeiro contato que eu tive foi esse. E com isso, eu sempre ouvia a Rádio Novo Tempo no celular, para o caminho da empresa, do trabalho. Por ouvir a rádio constantemente, entrou o Felipe Tagarro, onde ele fez um convite para mim, perguntando se eu não gostaria de fazer o estudo bíblico todos os sábados. Eu falei, sim, claro que eu quero. E convidei um casal de amigos. E aí essa minha amiga, ela é de uma outra denominação, não a mesma que a minha, e me disse assim, amiga, você vai mudar, trocar de denominação? Eu falei, não, amiga, nós vamos estudar a palavra de Deus é única, o nosso Deus é único. Ela falou, bom, porque eu não vou falar para você que eu não estou querendo mudar a minha religião, não. Eu falei, amiga, não vai ser eu quem vai te convencer. Se isso tiver que acontecer, é o Espírito Santo quem vai trabalhar, na sua vida. E nós começamos aquele estudo, e foi um estudo que a gente foi aprofundando na palavra, aprofundando. E essa minha amiga, ela foi descobrindo muitas verdades da qual ela não sabia. E até muitas das vezes ela meio que falava assim, gente, mas não é possível que eu fui enganada esse tempo todo. Não é possível. E eu sempre ficava calada. Pois bem, nós estudamos a Bíblia, nós estudamos especificamente o capítulo de Daniel, acho que nós estudamos uns 3 meses o capítulo de Daniel, e ao findar desse estudo, ela foi realmente convencida de tudo aquilo que ela vivia não era a verdade na Bíblia, porque tudo foi pautado na Bíblia, e nunca se falou mal de nenhuma denominação. Eu achei muito interessante isso. Nós íamos presencialmente na rádio todo sábado à tarde para estudar o capítulo de Daniel. E com isso nós fomos formando um grupo. E a amizade foi se formando, foi se fortalecendo, conhecemos pessoas maravilhosas. No final deste estudo, que acabou, nós queríamos mais, nós tínhamos mais sede da palavra. E essa minha amiga começou a frequentar os cultos no sábado no sábado de manhã. E ela me falava assim, amiga, vamos no sábado de manhã. E eu que ficava relutante. E aí ela me convidou umas 2, 3 vezes e aí eu passei aí. E daí eu passei a frequentar, eu e essa minha amiga, passamos a frequentar junto com os nossos cônjuges, passamos a frequentar e até hoje estamos frequentando. E ontem nós fizemos a nossa profissão de fé, eu e o meu marido, onde o Felipe Tagarro esteve, porque ele teve uma grande importância nesses estudos, e agradeço enormemente a Rádio Novo Tempo, as programações da rádio, que edificam muito a nossa vida, a minha principalmente, que a gente está em crescimento espiritual, sempre constante, até a vinda de Jesus. Então é essa a nossa história. Está aí, Gisele. Esse é o objetivo da Novo Tempo,
em todas as plataformas que a gente usa para comunicar. É a gente poder criar uma interação, compartilhar a palavra. Tem um momento de entretenimento? Lógico que tem, e o rádio gera esse entretenimento, mas o nosso objetivo é compartilhar a palavra. Que o Senhor seja louvado pela sua transformação, a transformação da sua família e o seu coração aberto para aceitar a palavra de Deus. E se você deseja que a gente continue irradiando, mandando essa mensagem através das várias emissoras de rádio que nós temos espalhadas pelo Brasil, seja um anjo da esperança. Você pode dar um oi aí, está aparecendo aqui, ó, o WhatsApp, esse é o WhatsApp do nosso atendimento. Então, se você quer ser um anjo da esperança, quer fazer uma doação, está aqui, 12981766630. 12981766630. E se você quiser fazer uma doação agora, você pode fazer uma doação agora. Olha, tá aqui, ó, chave Pix, tá vendo? Abre o aplicativo do seu banco, coloca ali o e-mail anjos@novotempo.com e faça a sua doação para que a gente compartilhe essa esperança através da TV, do rádio e da internet. E o valor, não esqueça, é você que define, tá bom? E agora é a hora da gente, você sabe que a gente tem rádios espalhadas pelo Brasil e agora a gente vai para Belém, no Pará, e depois vamos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vamos ver como essas rádios estão compartilhando a mensagem de esperança. 24 horas por dia no ar. Do norte do Brasil ao sul do país, a Rádio Novo Tempo está presente. São 18 emissoras que transmitem suas ondas sonoras. A Aline Quiteles é locutora e supervisora da Rádio Novo Tempo em Belém do Pará. E com o rádio tem lembranças especiais. Porque lá no norte a gente tem uma cultura de ouvir quem passou ou não pelo vestibular pelo rádio. E aí toda a família se reunindo assim ao pé do rádio para ouvir a informação. Todos os dias na rádio a gente vive momentos, sabe, emocionantes. De mensagens que chegam, da gente entrando na casa das pessoas, fazendo a diferença. Esses dias mesmo, eu estava com alguma coisa, eu não sei se era garganta, estava um pouquinho infeccionada, eu pensei, será que eu vou ou não vou? Porque quando é questão de saúde, né, a gente sabe que às vezes tem que parar um pouco. Mas aí eu fui, quando eu fui, um ouvinte falou, nossa, eu estava só te esperando para tomar meu café. E lá na nossa rádio, no Pará, a gente se chama de Mano. Então, poder ser a mana do rádio no Pará é só um motivo de gratidão. Saber que, diante de tantas pessoas, Deus me escolheu. E eu só peço que Ele continue me usando e que o nome dEle seja glorificado em todos os momentos. A rádio em todo o Brasil fala a mesma língua. Quem explica como funciona essa unidade é o pastor Thomas Parra, diretor da Rádio Novo Tempo para a América do Sul. Temos reuniões mensais, então com essas reuniões nós conseguimos ver as dores de cada um e tentar chegar a um plano comum. Então sempre a unidade trouxe bons resultados para o Novo Tempo. E por isso, como temos uma fé, então tudo é mais fácil ter uma missão. De norte a sul. Com cultura, sotaque e expressões diferentes? Sim, mas a mensagem é uma só. E esse impacto não é gerado apenas nos ouvintes, mas principalmente por quem está por trás do microfone. Na região sul do país, em Porto Alegre, a Rádio Novo Tempo é sintonizada na frequência 99.9. Tobias Souza, um dos locutores da rádio, conta sua experiência de fazer companhia às pessoas através da rádio. Olha, a gente faz parte do cotidiano das pessoas. Histórias desde casamentos que estão sendo destruídos, de ouvintes que estão desempregados. Nós recebemos, por exemplo, um ouvinte nosso que disse assim, olha, meu casamento está acabando, eu não tenho dinheiro, estou desempregado. E o último recurso dele foi, por exemplo, pedir a nossa revista sobre finanças. E ele fez questão de alguns meses depois nos procurar para dizer o seguinte, eu estou trabalhando, minha vida financeira está equilibrada, meu casamento melhorou e pela primeira vez em muitos anos a gente está saindo de férias nos próximos meses. Então a gente acaba vivendo todo tipo de experiência porque a gente acaba fazendo parte da vida do nosso ouvinte. O pastor Rafael Rossi, presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação, explica como a rádio potencializa a missão da Novo Tempo.
para quem lidera uma instituição como essa, há o peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo também há a enorme satisfação e alegria que nós estamos alcançando milhões de pessoas todos os dias. Estar com a rádio presente é um mecanismo a mais de levar o evangelho, levar as boas novas e falar com quem precisa. Nós podemos chegar às pessoas nos mais diferentes lugares e nós vamos continuar fazendo isso, porque eu sempre tenho dito que no Novo Tempo nós só vamos parar quando Jesus voltar. Todo esse trabalho só é possível devido ao apoio e contribuição dos Anjos da Esperança. Cada anjo ajuda para que a mensagem de esperança alcance cada vez mais pessoas. Você também pode ajudar a Novo Tempo nessa missão de propagar a mensagem de esperança. Seja um anjo. Ligue agora mesmo para o número Operadora 12 21 27 30 30. Repetindo, Operadora 12 21 27 30 30 e faça parte dessa missão. Tá aí, ó. Olha que coisa boa. E é tão bom quando a gente, se você der aquela viajada, aquela passeada, fica ligado aí, você pode entrar no site e descobrir se tem rádio na região que você vai. Esses dias eu estava no Chile e aí procurei, sintonizei Rádio Novo Tempo, a Novo Tempo no Chile, em Santiago. Foi tão bom. Então, se você vai a Belém, e o interior de Belém tem retransmissoras em várias cidades, tá? São 13, né? O diretor está me dizendo que 13. Então, várias cidades no interior do estado. Se você vai a Porto Alegre, olha aqui, ó. Olha, se você vai a Salvador, tem Rádio Novo Tempo Salvador. Se você vai ao Pantanal, região do Pantanal, se você pousou lá em Campo Grande, está aqui, ó, tem Rádio Novo Tempo em Campo Grande. Se você vai ao Rio de Janeiro, porque a Novo Tempo, né? A Novo Tempo é a cara da esperança. Então, é a maior rede de rádios que você pode encontrar pelo mundo, porque nós temos em outros países. Então, a Rádio do Rio de Janeiro, a maior rádio adventista no mundo, de maior irradiação, maior população. Então, e você vai encontrar a Rádio Novo Tempo espalhadas pelo mundo inteiro, uma rede que procura levar a esperança. Então, entra no site e descobre qual é a rádio que tem aí mais perto. Ó, e tem o aplicativo aqui, ó, estava aparecendo. Vou olhar para essa câmera aqui, ó, que aí aparece mais perto aqui, ó. Tem o aplicativo da rádio que você pode assistir, né, pode ouvir melhor, né? E alguns programas têm transmissão de vídeo, né? Olha aqui, ó, baixa o aplicativo tanto para Android quanto para iOS. Pode baixar o aplicativo, você vai ouvindo a Rádio Novo Tempo em todos os lugares, tá bom? Mesmo que talvez na sua cidade não tenha, tá? Eu vou para o intervalo, é bem rapidinho e a gente volta porque tem mais um testemunho de rádio. Ela ouvia pela caixinha do computador. A gente vai para o litoral de São Paulo, na cidade de Santos, e vamos conhecer a história da Ivonete. A gente volta, é rapidinho, 2 minutinhos? 2, a gente já volta. De volta, você está acompanhando o programa Anjos da Esperança aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, TV Novo Tempo que faz parte da Rede Novo Tempo de Comunicação e hoje a gente está falando bastante de rádio, porque nós temos uma rede de rádios. Vou mandar um abraço para Poços de Caldas, onde os nossos queridos amigos têm a Rádio Novo Tempo em Poços de Caldas. Já falei Salvador, eu já falei Campo Grande, Vitória, Espírito Santo, não posso esquecer, Curitiba, Florianópolis, Campinas e assim vai. Salvador, né? Aí nós temos, onde mais que nós temos? Florianópolis eu já citei aqui, Porto Alegre já citei, Campo Grande e um abraço para você se eu não... olha aqui, eu estava esquecendo. Um abraço para os amigos de Governador Valadares, estive em Valadares não faz muito tempo, um abraço para os amigos de Governador Valadares ligados na Rádio Novo Tempo, pessoal da rádio, tive a alegria de conhecer. Então, um abraço para você que acompanha a Novo Tempo através do rádio. Agora vamos conversar um pouquinho com os nossos, você que interagiu com a gente pelo 1298174
0057. Esse é o WhatsApp da produção. Vamos ver quem é aqui? A Vilma de Belo Horizonte, no belíssimo estado de Minas Gerais. Boa noite, gosto muito do programa, sou aposentado e não tenho muitas condições financeiras, mas desde o primeiro dia em que assistiu à programação, senti um interesse profundo de ajudar. Vi vocês levando a mensagem no Rio de Janeiro. Isso mesmo, agora temos a Rádio Novo Tempo no Rio e foi maravilhoso. Me digam como eu posso participar. Tem valor mínimo? Olha, Vilma, não tem valor mínimo. É a sua doação, é o seu coração, é a sua motivação dentro das suas condições, dentro do seu orçamento. Então, obrigado por essa generosidade, por esse carinho. Faça a sua doação, aquilo que o Senhor motivar você dentro do seu orçamento, tá? Vamos lá, temos outra interação aqui. O Giovanni de Maceió, no estado de Alagoas, gostaria de ser um missionário e acredito que, sendo um anjo da esperança, poderei participar desta missão de levar Jesus a outras pessoas. É isso mesmo, Giovanni. É exatamente assim. Nós acreditamos, né, que alguns fazem a sua doação, outros intercedem por isso e outros compartilham a mensagem. Cada um tem o seu papel no propagar, no levar a mensagem de esperança. E obrigado, Giovanni, por suas doações, tá bom? Agora vamos ouvir mais um testemunho dessas histórias extraordinárias. O filho liga, ouve Novo Tempo pela caixinha do som do computador e a Ivonete está ali trabalhando e olha o que aconteceu. Meu nome é Ivonete, moro aqui em Santos, litoral de São Paulo. No meado de 2017, 2008, eu morava perto da praia, né? E foi aquela fase do começo da internet com meu filho, né? Ele tinha 11, 12 aninhos. Então a baixada toda ouvia a Rádio Novo Tempo. Aí foi então que meu filho conseguiu pegar ela pelo computador. E como eu vivia sempre na cozinha, que eu fazia salgado, doce, essas coisas, né? Então eu falei assim, filho, vê se consegue colocar o som para cá para a mãe ficar ouvindo. Aí ele colocou na janelinha, né, a caixinha de som e eu ficava ouvindo o dia inteiro a Rádio Novo Tempo. Então, nessa época, eu estava assim um pouco afastada ainda da igreja. Foi onde a Novo Tempo começou a me recordar os hinos que a gente fazia pôr do sol em casa. Aí foi onde recomeçou, né, aquela vontade, aquele desejo de voltar, né, a ser quem eu era, né, retomar a minha identidade, digamos assim. A partir do momento que a gente levanta, eu já peço para a Alexa, ela já sintoniza a Rádio Novo Tempo e é o dia inteiro vindo a Rádio Novo Tempo, as programações. Quando tem alguma coisa interessante, eu tenho duas pessoas que me ajudam, né, duas moças. Então é interessante quando tem alguma coisa falando a Sheilinha, alguma coisa falando sobre família, sobre a ajuda, né, emocional, assim, aí sai as três, assim, ó, presta atenção, vamos ouvir que isso aqui é interessante, né, sobre saúde, enfim, todos os programas da Novo Tempo faz assim, a gente refletir em alguma coisa na nossa vida, no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa melhorar. O Anjo da Esperança foi assim, depois que eu voltei a frequentar a igreja, né, porque a Novo Tempo veio me acendendo aquela vontade. Depois que eu voltei realmente a frequentar a igreja, meu filho já estava desbravador, já estava no caminho. Eu falei assim, a partir de agora eu já sou um anjo da esperança. Depois que meu pai veio, que a esposa dele faleceu, ele veio para morar comigo, ele e meu irmão, então eu fiquei assim, fazendo o meu trabalho missionário em casa, mas eu quero ajudar também outras pessoas a conhecerem, né, do amor de Deus. Então vou me tornar um anjo da esperança. Desde então eu me tornei um anjo da esperança, todas as campanhas eu ajudo, enfim, é pouco, mas eu sei que tem um grande significado, esse pouquinho que eu ajudo, né? Faz uma grande diferença
Porque esses dias mesmo eu estava pensando assim, né? Eu conversando com meu filho, né? Após o falecimento do meu pai, ele ficou aqui uma semana comigo, então a gente conversou bastante. Aí ele falou assim, mãe, como você está se sentindo agora, né? Agora você já pode sair, né? Fazer seu trabalho missionário, trabalhar ali, trabalhar aqui, ajudar na igreja, né? Aí eu falei assim, filho, eu já ajudo a Novo Tempo há 12 anos, né? Colaboro com a Novo Tempo para levar para as pessoas o amor de Deus, né? Coisas que eu não pude fazer durante esses 7 anos que eu fiquei, né? Cuidando do pai. Mas aí eu falei para ele, você já pensou, filho, a gente chegar, né, no céu depois que Jesus voltar? Aí eu escutar assim lá de longe, aí eu tô aqui porque eu vi a Novo Tempo. Ela me fez uma mudança em minha vida, o Espírito Santo entrou e fez aquela mudança. E eu falo assim, olha filho, eu ajudei essa pessoa a estar aqui, né? Então ele falou assim, poxa mãe, eu não tinha pensado nisso, né? Aí ele falou assim, então filho, são coisas que a gente tem vontade de fazer, mas não dá. Então a gente ajudando ao Novo Tempo, ela vai alcançar pessoas que a gente só vai conhecer no céu, né? Vai alcançar pessoas que estão aí precisando de uma palavra, e é assim que a gente vai conhecer essas pessoas. Nós vamos conhecer essas pessoas através do Novo Tempo, né? Obrigado, Ivonete. Obrigado por compartilhar sua história e obrigado por sua disposição em contribuir. Eu vou te dizer, Ivonete, eu digo para você que está ligado com a gente, não existe pouquinho, não existe pouco. Existe aquilo que o Espírito conduz no nosso coração e aquilo que está dentro das nossas condições, porque é o que você doa de coração, dentro das suas possibilidades, que vai fazer a diferença. Por isso, faça a sua doação, seja um anjo da esperança, veja dentro do seu orçamento aquilo que você tem condições de doar, e eu tenho a certeza que esse valor fará uma grande diferença. Porque alguém em algum lugar pode ser impactado por assistir a TV, pode ser impactado ao ouvir a rádio, pode ser impactado ao acessar a internet, pode ser impactado a ouvir uma música da gravadora. A gente não sabe os meios que Deus usa para que vidas sejam transformadas. Faça contato com a gente, manda mensagem, seja um anjo da esperança, 12 981 76 6630. Está aparecendo aí na sua tela o WhatsApp do nosso atendimento. Obrigado a você que está sempre ligado com a gente. Eu vou ficando por aqui no Anjos da Esperança. A gente se vê segunda na TV, no Escola Bíblica, e a gente se vê no rádio, 5 às 6 da tarde. Um abraço, tchau.